Sejam bem-vindos ao 7º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. No último capítulo a gente falou um pouquinho sobre dívidas, como é que elas destroem o nosso enriquecimento. E se você tem dívida, você tem que priorizar quitar suas dívidas. E se você não tem, basta nunca fazê-las, Mas no capítulo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reserva de emergência, que é algo que inclusive nos protege, de fazer dívida, protege nossa carteira de investimentos, enfim, vai ser essencial para a nossa evolução como investidor. E se você já bateu o carro, já precisou pagar um tratamento caro, já precisou ajudar um familiar, já passou por esse tipo de perrengue, certamente você já precisou de uma reserva de emergência. Mas aqui no Brasil, só 46% das pessoas conseguiriam lidar com um gasto inesperado de R$ 1.500. E só 6% fariam isso com recursos próprios, quer dizer, a grande maioria ainda teria que emprestar dinheiro de amigo, de banco, de sei lá o quê. Quer dizer, é uma situação alarmante. Qualquer coisa que acontecer na vida da pessoa, a pessoa se tornou uma endividada. E o objetivo da reserva de emergência é bem óbvio, Serve para te proteger de emergência, de imprevistos que vão acontecer e às vezes também para aproveitar alguma oportunidade. Mas de forma geral, a principal função dela, no meu ver, é proteger a sua carteira de investimentos. Porque às vezes você tem uma carteira de investimentos bacana, que vai bem, que cresce com o tempo, bem feita, mas aí acontece um problema na sua vida e você precisa ir lá e resgatar aquilo lá. Isso vai acabar com o seu juro composto, isso vai acabar com o seu desempenho de longo prazo, porque você vai lá e corta o juro composto enquanto ele ainda está crescendo. Isso se você não resgatar no momento em que as suas ações estão em baixa, que seus fundos imobiliários estão em baixa, até que a sua renda fixa sofreu lá uma marcação a mercado e está em baixa, porque geralmente é assim, a emergência acontece no pior momento possível e você vai ter que resgatar as suas coisas tudo com prejuízo. Então essa é uma grande função da reserva de emergência. Você precisa ter um colchão entre você e os seus investimentos, e essa é a reserva de emergência. Além disso, até para o cidadão normal, que não é um investidor, a reserva de emergência vai proteger o cara de pagar juro. Imagina o cara entrar no cheque especial. O cara ficou uma semana no cheque especial, paga um monte de juros, o cara ficou um mês, e isso aí às vezes pode virar uma bola de neve, porque o cara fica um mês, 2 meses, esse negócio dobra rapidinho, porque o juro de cheque especial é altíssimo. Então, a reserva de emergência te poupa de pagar juro, de pagar uma multa por atraso, Vamos supor que você tomou lá uma multa de trânsito. Aí se você pagar antes, você paga mais barato. Se você atrasar, você paga mais caro. Você paga uma multa sobre a multa. Então, quer dizer, sua situação fica pior ainda, E outras coisas que podem acontecer por aí. E, além disso, você pode aproveitar oportunidades. Por exemplo, em alguns estados, se você pagar o IPVA adiantado, você consegue ganhar lá, 9% de desconto, se eu não me engano. Isso é muita coisa. Que investimento que dá 9% em alguns meses aí, que você paga antes do IPVA. Isso é fantástico. Mas para isso é importante que você tenha esse dinheiro lá. E a reserva de emergência é um bom lugar para você acumular esse dinheiro. Isso vale para o IPTU, tem vários impostos que se a gente pagar adiantado, a gente ganha desconto, várias coisas que a gente tem que gastar, e se a gente pagar adiantado, a gente ganha desconto. Vou comprar ingresso para um show. A hora que anunciou o show, você vai lá e compra. Por quê? Porque você tem dinheiro na reserva de emergência. Quem não tem o dinheiro vai comprar o 8º lote e vai pagar o dobro do preço, por exemplo. Enfim, muitas coisas na vida da gente, positivas, também se beneficiam de uma reserva de emergência. E uma das primeiras perguntas que pode aparecer é: quanto ter na reserva de emergência? Quanto que eu preciso ter para estar protegido? Bom, isso é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo, mas em linhas gerais é algo entre 3 a 6 vezes os seus gastos mensais. Não é a sua renda, é os seus gastos mensais. As duas coisas são diferentes, Até porque a gente não gasta tudo que a gente ganha, mas enfim, 3 a 6 vezes os seus gastos mensais. Posso ter mais? Posso ter 12? Pode, dependendo do caso, é necessário mesmo, Por exemplo, você é solteiro, mora com os pais, não tem responsabilidade nenhuma. Você pode ter uma reserva de emergência pequena, Porque você não vai ter tanta emergência assim. Por outro lado, você é pai de família, autônomo, quer dizer, é uma profissão que varia muito a renda, tem 2 filhos, não sei o quê. Aí talvez você tenha que ter uma reserva de emergência maior. Isso vai muito da pessoa. Então depende de quantos dependentes você tem, quais são os seus custos mensais, o que você precisa, quanto que você paga de aluguel, quanto isso representa na sua renda. Enfim, você vai ter que achar uma quantidade e ver se você fica confortável com ela. Depois que você começar, e eu recomendo que você erre para cima do que erre para baixo, se você vê que você ficou lá 2, 3 anos e nunca usou a reserva de emergência, você pode diminuir, Por outro lado, se você está sempre precisando, você tem que considerar, se não é o caso de aumentar. Isso é muito pessoal e com o tempo você mesmo vai conseguir calibrar isso daí, mas nunca menos de 3 meses. Uma outra coisa que vocês podem questionar também é onde eu vou investir a minha reserva de emergência. Bom, primeiro, reserva de emergência a gente não investe em lugar nenhum porque não é investimento.
É uma reserva, é um seguro, é um dinheiro que tem que estar disponível. Então, os critérios para escolher aonde você vai colocar isso aí são segurança e disponibilidade. Veja que rentabilidade não importa. Eu vejo muito vídeo por aí, muita gente recomendando, veja o melhor lugar para colocar sua reserva de emergência. E aí quando você vê, a pessoa está lá comparando qual que dá mais centavinhos no final do ano e tal. Não é assim que escolhe reserva de emergência. A gente não vai colocar no lugar que dá uma rentabilidade maior. Vai ser o lugar mais seguro e mais disponível. Porque você não vai ganhar nada com isso aí. Aliás, a rentabilidade da reserva de emergência não é nem assim que mede. A gente mede como? Quantos dias eu deixei de entrar no cheque especial? Quanto de desconto eu consegui ganhar quando eu paguei IPVA, antes da hora? Quanto que eu consegui economizar tendo dinheiro disponível na hora que eu precisava? É assim que a gente mede. E esse retorno é muito, mas muito mais alto do que os centavinhos que você vai ganhar lá em 120% do CDI, sei lá, 100% do CDI, 200%, sei lá, o que está na moda hoje em dia. Isso vive mudando, Mas esse tipo de retorno de renda fixa vai ser irrelevante perto dos benefícios que a reserva de emergência vai trazer para você. Só que ela tem que estar no lugar disponível, Muita gente fala, Tesouro Selic. Tesouro Selic, via de regra, se resgata só no dia seguinte, no dia útil seguinte. Então, se você precisar no sábado, você não vai ter. Na sexta-noite, você não vai ter. Então, eu não uso o Tesouro Selic. Então, o que pode usar? Uma opção muito boa e muito mal falada é a poupança, Porque a poupança, ela rende pouquinho, mas ela está sempre disponível e nos bancos grandes, ela tem resgate automático. Então, se você precisar de dinheiro no sábado, você vai lá e usa da sua conta, ele vai sair da poupança e vai cobrir. Você não vai ficar nem um dia no cheque especial. E poupança de banquinho digital? Eu não aceito. Para mim não serve, aí cada um tem que ver. Mas o banquinho digital, banquinho, quebra um por mês, entendeu? Então, eu acho que não é o caso deixar a reserva de emergência, que é uma coisa tão importante, em banquinho que abriu ontem. Eu prefiro deixar em bancão, que é mais sólido, que é mais seguro e tal, mas isso cada um tem que decidir. Alguns bancos também oferecem o tal do CDB com resgate automático. Se esse banco for um bancão, não tem problema. É a mesma coisa da poupança, é a mesma segurança da poupança e a mesma disponibilidade, se o resgate realmente for automático. Então também pode ser, vai render um pouquinho mais lá, mas como eu disse antes, não importa a rentabilidade do investimento. O que a reserva de emergência rende, na verdade, é muito mais do que aqueles centavinhos que ele vai dar ali. E também tem outra coisa, se você pega CDBs que dão um retorno melhor, ou até o Tesouro Selic, enfim, aí você fica um dia só no cheque especial, porque você resgata em D+1, então você fica lá um dia no cheque especial, toda aquela diferença que você ia ganhar no ano de rentabilidade já foi por água abaixo. Porque mais ou menos isso aí, um dia no cheque especial, 2 dias, 3 dias, já zera a diferença de rentabilidade que você teria de uma poupança para um Selic ou para um CDB que paga mais e tal. Então, esquece inventar com reserva de emergência. Reserva de emergência tem que ser um negócio fácil, acessível e muito seguro. Então, a moral da história aqui nesse capítulo é o seguinte: a reserva de emergência é extremamente importante, a rentabilidade dela é muito alta, Não aquele numerinho que você vê lá no banco, lá, que é o resultado do investimento, não esse. Mas o que ela vai te poupar de dinheiro, o que ela vai te dar de retorno, por adiantar as coisas e tal, vai ser um retorno muito grande, é muito lucrativo. Eu ouso dizer que é um dos investimentos mais lucrativos que a gente vai fazer. E aí a gente deixa para usar nas outras coisas que a gente vai aprender mais para frente. Na reserva de emergência a gente é bem conservador. Inclusive no próximo capítulo a gente vai falar sobre uma outra proteção que também é muito importante, às vezes não tanto, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos seguros, que também são uma coisa que vão ter um papel muito importante no seu enriquecimento. Queria lembrar que esse guia é todo baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizoguchi. O link para o livro está aqui na descrição. Quem quiser, clica lá, vai lá, vocês vão ler e vão gostar muito. A gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!